Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então o objetivo da exortação dos apóstolos é óbvio, é para que nós não pequemos. Então eu estava considerando hoje, de madrugada, se andar de modo digno do Senhor envolve todas aquelas coisas lá, humildade, lembra que a gente viu ontem? Mansidão, longanimidade, paz, amor, suportar, uns aos outros, o apoio, o sustento, não é? Então se envolve todas estas coisas, e todos aqueles antônimos nos pegam, um ou outro, em algum deles eu me encaixei ali, eu me enquadrei. Então eu chego à conclusão de que um modo digno de andar é uma meta que eu devo alcançar, que eu devo perseguir para alcançar. É um objetivo, é uma meta. Porque vez ou outra eu me torno indigno com relação ao chamamento. Porque vez ou outra eu iro, vez ou outra eu abandono, desamparo um ou outro irmão, desisto. Vez ou outra eu sou impaciente. Então, vez ou outra, irmãos, nós caímos num andar indigno. Mas o Senhor está, eu falei ontem, olhando o quê? O que o Senhor olha? O que o Senhor vê? O coração. E Ele conhece, irmãos, o coração do homem. E Ele sabe das intenções. E Ele também sabe das dificuldades. Irmãos, uma coisa que eu ouvi esses dias, eu já tinha ouvido isso muito, mas esses dias me fez pensar, refletir mais sobre isso e descansar em muitas questões que estavam me perturbando. O Senhor não tem esperança em nós com relação, Ele não tem nenhuma expectativa de que nós vamos andar de modo digno. Irmãos, o Senhor Ele não conta conosco para isso. Ele não conta conosco para cumprirmos aquilo que Ele quer. Ele conta com o Espírito Santo. E Ele só precisa de uma coisa nossa: coração contrito, coração amolecido. Porque vamos continuar aqui. Essas coisas então são escritas, lógico, para que não pequemos. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Irmãos, o Senhor tem perdão para o mundo inteiro. Não é só para nós, não. É para o mundo inteiro. E como o irmão orou aqui no começo, nós precisamos entender e mergulhar, como nós cantamos também, no amor de Deus. Deus ama o homem, irmãos. Deus ama o homem, desde o estuprador até o mais certinho. Deus ama a todos e Deus quer a todos. Mas se eu sou como Caim, que mesmo com a investida de Deus depois do pecado, Deus não foi até Caim, irmãos? Caim tinha feito o quê? Matado. Era um assassino. Tinha assassinado. Um assassinato sem uma causa. O que Abel fez para ele? Não é? Então não tinha nem uma justa causa, vamos dizer, não, mas também Abel provocou demais. Não. O que Abel fez? Nada. Mas ele se tornou um assassino, matou o irmão. Mas ainda assim, por causa do grande amor de Deus, Deus o procurou. Deus quis ter comunhão. E Deus fez uma pergunta para tentar
expor o coração dele ali. Eu estou pensando nisso, né? Então Deus pergunta, cadê teu irmão? Deus não sabia onde é que estava o irmão? Lógico que sabia. Mas ele faz a pergunta que é para dando oportunidade para o arrependimento. Puxa, Senhor, eu matei meu irmão. Eu não sei, eu matei. Talvez não, eu tenho quase que certeza. É porque eu não posso dizer certeza, né? Não sei, não está na Bíblia. Mas eu tenho quase que certeza, conhecendo Deus, o pouco que eu conheço, e na minha própria experiência, e nas coisas que são relatadas no livro, lembrando de Manassés, lembrando de todas essas experiências de Deus, né? De Davi, eu tenho quase que certeza que Deus perdoaria Caim e restauraria a situação dele, se ele se arrependesse. Mas ele não quis. Que não sou tutor do meu irmão, sei lá onde ele está. Aí Deus falou onde ele estava, né? Pois ele está clamando, o sangue dele está clamando na terra. Então, irmãos, o que o Senhor procura, os verdadeiros adoradores, não são pessoas perfeitas, de maneira nenhuma, senão vamos todo mundo embora agora, fecha tudo, vende isso aqui, não é? Deve virar um bom estabelecimento comercial. Um prédio é bom, vamos embora, acabou. Porque ninguém é perfeito, então nós estamos perdidos. Não, mas há um que é perfeito e que está a nosso favor, mas daqueles que querem se arrepender. Irmãos, Deus não vai perdoar quem não se arrepende, não tem jeito dele fazer isso. Então, continuando aqui. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, irmãos, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Não é nele tem sido colocado o amor perfeito, ou nele tem sido, nele o amor é perfeito. Não é isso que está escrito. Nele tem sido aperfeiçoado. Então tem aqui um processo, é um processo, é diário. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu sou aperfeiçoado no amor. Quanto mais eu me achego à luz, mais eu enxergo a minha verdadeira situação, mais o Senhor pode me conduzir ao arrependimento, porque Ele dá essa oportunidade para todos nós. Os irmãos sabem bem do que eu estou falando. E todas as vezes que eu me arrependo de fato e me achego diante do Senhor, ainda que seja aquele pecado que eu estou lutando há anos, o Senhor me perdoa, o Senhor me coloca de novo na posição e me dá algumas ordens, alguns mandamentos, e fala comigo na palavra, e de novo eu vou procurar obedecê-lo, mas pedindo ao Espírito Santo. Porque 1 Coríntios 8, os irmãos leram lá? Os irmãos passaram a madrugada lendo e desfrutando, lendo e orando. Então vamos lá, 1 aos Coríntios. Ah não, desculpa, eu errei, por isso que os irmãos não entenderam. Mas foi bom, vocês fizeram isso, foi bom também. Mas é Romanos 8. Mas valeu a pena de qualquer maneira, irmãos. Olha como que vocês estão alegres.
Mas depois a gente vê lá 1 Coríntios 8. Numa outra oportunidade. Não, era Romanos. Não, é Romanos 8. Graças a Deus. Gastou tanto tempo querendo entender, não entendeu, foi dormir. Não assistiu televisão, leu, ficou um tempão perdendo ali o tempo que poderia estar na TV, perdeu tempo orando. Me explica, não entendeu? O chamamento? Procurou, mas também não. Amém. Amém. Então, e a resposta estava em Gênesis, né? Esse irmão quebra a gente. Perdão, irmãos, é Romanos, lógico. Porque Romanos 7, Paulo vem dizendo exatamente o que eu estou falando aqui. Eu não consigo fazer o que eu quero fazer. O que eu quero fazer é não pecar, mas eu peco. Que infeliz que eu sou. Desventurado, estou perdido. O que eu vou fazer com o corpo dessa morte? Mas no 8, então tem o remédio, irmãos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão na igreja. É isso, irmãos? Não basta estar aqui, não. Não basta vir às reuniões. Não basta você estar servindo, não é essa a questão. Você precisa estar em Cristo. Então tem que estar lá mesmo, lendo e orando, ainda que não entenda a palavra. Porque ali você está guardado, você está em Cristo. Então aí não há condenação. Por quê? Tem um motivo. Porque há uma lei, ou seja, há uma força agindo dentro de nós. Há uma pessoa que é poderosa e que está agindo dentro de nós. E é o Espírito da vida em Cristo Jesus. Ele te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne ficam cogitando das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para morte, mas o do Espírito para vida e paz. Irmãos, é isso. Então, se eu me achego ao Espírito, se eu me achego ao Senhor para estar em Cristo, irmãos, entendam, isso é o que nós já estamos dizendo de maneira simples e prática, é ler a palavra, num momento reservado, que você entra no teu quarto em secreto, e ali você tem comunhão com o Senhor. Quem não faz isso, irmãos, não vai conseguir parar de pecar, não vai conseguir, é impossível. Não adianta você saber o que você tem que fazer, não é uma questão de saber tudo o que eu tenho que fazer, para então eu colocar a mão na massa e falar, não, agora sim, vai dar tudo certo. Não prometa nada para Deus. Coloque metas, mas não fica prometendo, Senhor, não, de hoje em dia, porque você não vai conseguir. Não, de hoje em diante, amanhã não vou mais colocar cigarro na minha boca, não vou mais. Amanhã eu vou parar. Estou dando um exemplo que é regime, não, segunda-feira eu vou parar, esse negócio de gula é pecado, o irmão falou, eu vi,
E amanhã eu não vou comer nada entre uma refeição e outra. Vou passar o dia comendo direitinho, as coisas que eu preciso. Também não vou fazer aquela montanha. Não, é sério, irmãos. Por que os irmãos riram? É pecado. A gente não precisa da montanha para viver. Mas dá pra gente fazer isso, irmãos? Vamos fazendo assim? Então eu amanhã estou decidido. A partir de amanhã acabou, esse negócio acabou na minha vida. A gente sabe. Estou colocando esses exemplos mais corriqueiros, mas um monte de coisa. Não, a partir de amanhã eu vou parar de gritar com meu marido. Nunca mais. Nunca mais eu vou dizer em voz alta que ele não presta. Que o vizinho pode ouvir e tudo. Então eu não vou mais amanhã. Irmãos, irmãs, pode ser que amanhã você não diga, você se esforce bastante. Na terça até o meio-dia, você aguentando firme. Uma hora que o marido chega e coloca e entra com o sapato sujo dentro de casa, já vem aquele... E a lei, ela parece que aumenta o pecado. Ela faz o pecado ficar maior ainda. E a força do pecado vem porque você tem uma regra a cumprir. É isso que Paulo diz, né? Eu estou só parafraseando. E daí o pecado ganha força por causa da lei. E você lembra, não posso, mas esse desgraçado entrou com o sapato sujo. E você acaba gritando. Não dá, para nós não dá, irmãos. Agora, se você estiver em Cristo, buscando o Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo, eu quero parar com isso, eu quero parar com aquilo, eu não aceito isso na minha vida, isso aí está me envergonhando, está me tirando a paz, está fazendo a minha casa um inferno, eu não quero mais continuar vivendo assim, Senhor. E diariamente você vai orando e colocando estas mazelas todas da vida humana diante do Senhor, o pecado vai diminuindo. E não é uma questão de lei, irmãos. Não é só uma questão de regras. É uma questão de vida. E a vida do Senhor vai crescendo em nós. Só que a vida também não vem assim, eu vou parar, então agora eu vou esperar a vida vir. Não deixa que a gente tinha isso no passado, né? Deixa que a vida vai agir. A vida age. Não, se eu não conheço os mandamentos que estão na palavra, eu não tenho como pedir para o Senhor mudança. Os irmãos concordam? Se eu não sei o que é pecado e o que é a lei, eu não posso ter metas. Agora, a partir do momento que eu sei o que é a lei, então eu sei que eu não posso fornicar. Está lá dizendo, eu não posso fornicar. Mas o impulso vem. Então eu, diante do Senhor, porque eu já coloquei uma meta, eu não posso fornicar. Eu não quero fornicar, Senhor. Então coloquei essa meta. Aí eu peço para o Senhor, e o Espírito Santo está pronto. Como os irmãos têm compartilhado aqui. O Espírito Santo está pronto para agir em meu favor. E Ele livre, irmãos. Mas Ele precisa de matéria-prima. E essa matéria-prima, para o Espírito Santo trabalhar em nós, a gente é que prepara para Ele. Então é um trabalho de parceria. A nossa parte qual é? Ter um coração amolecido, de arrependimento, e querer estar diante do Senhor para pedir, e também para desfrutar. Porque eu vou dizer, irmãos, quando eu desfruto do Senhor, às vezes eu nem lembro dos pecados, de pedir determinadas coisas com relação ao pecado. Às vezes tem dias que eu nem peço nada, o Senhor me protege só porque eu desfrutei dele. Agora tem outros casos que não, a gente precisa mesmo até talvez jejuar. Não sei como é que é a tua experiência, mas eu sei de uma coisa: se você for
no teu quarto, ou em qualquer lugar, ou numa hora secreta, ou mesmo fazendo as coisas como o Zaga já compartilhou aqui, não é? Ou mesmo sem parar, porque tá difícil hoje parar, mas vai sem parar então, vai orando, coloca o Senhor na tua vida, deixa Ele participar das coisas da tua vida, das decisões que você toma. Deixa Ele participar da tua experiência profissional, da tua experiência familiar, da tua experiência na igreja. Deixa o Senhor participar. Deixa Ele agir, deixa Ele estar junto. Ele quer estar junto, Ele quer estar do lado. Ele quer estar contigo, Ele quer fazer por você. Ele quer pegar o teu fardo pesado e colocar o dele, que é leve. Deixa Ele fazer isso. Se você deixar Ele fazer isso, com o coração amolecido, os pecados vão sumindo, irmãos. A gente vai parando de pecar. E a gente vai entrando nesta realidade que é um andar de modo digno. E as pessoas vão ver mudança em nós. Caso contrário, isto não acontecerá. Então o Senhor está pedindo uma coisa simples para nós. Nós não precisamos complicar. O que Ele está pedindo, foca nisso. O que Ele está pedindo é: tenha comunhão comigo. Venha falar comigo, seja qual for o problema. Não faça como Caim, que deu as costas. O Senhor resplandeceu o rosto sobre Caim, e Caim virou as costas. Mas veja como é esta oração, como é contrária, e eu vou terminar. Vamos abrir lá em Salmo 51. Davi tinha cometido um pecado. Na verdade, Davi tinha cometido vários pecados. Mas Davi, ele tinha uma coisa que o diferenciava dos demais. Ele tinha um coração, não é? E ele tinha um coração que era segundo o Pai, que tinha temor, um coração que conhecia Deus e que almejava a presença de Deus. Então eu vou pedir para os irmãos lerem o primeiro, as irmãs o segundo, e vamos até o final dele. Vale a pena nós lermos inteiro. Os irmãos podem começar, por favor. Compadece-te de mim, ó Deus, Segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. amém. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. No íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça.
Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Irmãos, um exemplo de oração para nós. Que diferença de Caim, não é? E que diferença de Saul, que é um contemporâneo. Lembra qual foi a atitude de Saul quando ele fez o que Deus não tinha mandado? Então, que tristeza. Por que não assumir logo, não é? Deus falou, que barulho que é esse de ovelha que eu estou ouvindo aí? Não era para matar tudo? Não matou. Não, mas eu fiz, pronto. Os irmãos entendem o que é o contrário do arrependimento? E depois ele parece que tem ali um pseudo arrependimento, mas que na verdade ele estava preocupado era com a imagem dele, não é? E o que o povo pudesse falar dele, porque Samuel não ia estar com ele mais. Então, irmãos, totalmente contrário do que... E o pecado de Saul, qual que foi maior? Foi Saul não ter matado, ter desobedecido a Deus nessa questão de terminar com os amalequitas, ou foi o pecado de Davi de assassinato? Qual que os irmãos acham? Na nossa justiça própria aqui, o que os irmãos acham que foi pior? Saul ter preservado algumas ovelhas e desobedecido a Deus, ou Davi que adulterou e assassinou um soldado fiel a ele? Davi parece ter pecado mais, não parece? Pecou, né? Mas Deus, os irmãos entendem? Deus não é isso que Deus considera. Deus está olhando o coração. E Saul, apesar de não ter feito tanta coisa assim, né? Mas o pecado de Saul foi não se arrepender. Fez coisa errada e não se arrependeu. E ainda ficou se justificando. Nós não podemos nos justificar, Senhor. Senhor, eu gritei com meu marido. Mas também, Senhor... Senhor, eu fui tão grosso com a minha esposa, mas também, Senhor, olha, quem que aguenta, hein? Irmãos, não se justifique. Olha que oração linda. Senhor, me julga, porque o teu juízo é o certo. Faz o que for necessário, e depois de me esmagar bem, me devolve a alegria, mas não se afasta de mim, não. Olha que oração maravilhosa, irmãos. Ele amava a presença do Senhor. A preocupação dele não era o que os outros iam achar. Não era isso. Era perder a presença de Deus. Não tem nada pior do que isso, irmãos. Do que perder a presença de Deus. Então faça o que for necessário. Se arrependa. Agora nós temos a possibilidade de fazer isso de uma maneira prática. Se arrependa e queira a presença do Senhor. O Senhor não está preocupado com a tua aparência. O Senhor está querendo um coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E restaura em mim, renova em mim um espírito inabalável. Ó Senhor querido,
Senhor, nos dê um coração, Senhor, que ame a Tua presença. Nos dê um coração que, mesmo diante da Tua disciplina, mesmo diante do Teu juízo até, um coração que queira a Tua presença e que queira estar em Ti, Senhor, ainda que se entristeça com os Teus açoites, porque essa tristeza no Senhor, ela produz frutos pacíficos, Senhor, de arrependimento. Ó Senhor querido, nós não queremos desperdiçar isso que o Senhor nos deu, e certamente o Espírito Santo nos auxiliará. Senhor, nós cremos nisso, e nós queremos que o Senhor nos ilumine nessa manhã, para que não haja nada mais entre nós e o Senhor. E se alguma coisa precisamos fazer de prático, para que o Senhor restaure a nossa comunhão, então nos ilumine nessa manhã, Senhor. Sonda os nossos corações, e não nos deixe sair daqui, Senhor, sem tratar com o pecado, sem tratar com o mau temperamento, com as coisas que nos fazem pecar. Senhor, nós queremos tratar com tudo isto, Senhor, para que a alegria seja completa. Nós queremos estar alegres completamente, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Continua falando conosco nessa manhã, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém.